Neste período sagrado da oitava da Páscoa, celebramos a continuidade da alegria e da esperança trazidas pela ressurreição de Jesus. E ao longo destes 8 dias, somos chamados a refletir sobre as profundas lições que este tempo nos oferece. A oitava da Páscoa nos convida a renovar nossa fé na vitória de Cristo, vitória sobre a morte e a reconhecer a presença contínua do ressuscitado em nossas vidas. Isso porque ela nos recorda que a ressurreição é uma realidade viva e presente que transforma nossos corações, também nos chama a viver de acordo com os valores do reino de Deus. Que possamos então com muita alegria e com muita fé aproveitar este tempo de graça para renovar nosso compromisso com o Evangelho e permitir que suas verdades iluminem e também orientem nossos passos em direção à plenitude da vida em Cristo. E claro, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. Desejo a você e a toda a sua família um ótimo dia. E o Evangelho de hoje, para esta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, é o Evangelho de Mateus, o capítulo é o 28, versículos do 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes: Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Soldados pegaram dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos, uma feliz Páscoa a todos. Uma feliz Páscoa porque estamos celebrando o magnífico período da oitava da Páscoa. Um tempo de grande alegria, de exultação. Neste momento, é essencial compreendermos, sei que muitos ainda não compreendem, o significado profundo desta data para todos nós cristãos. Claro que Páscoa é o ponto culminante de nossa fé. A festa mais importante do calendário litúrgico, na qual celebramos a ressurreição gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que venceu a morte, nos concedeu a promessa da vida eterna. Durante a oitava da Páscoa, nós somos convidados a mergulhar ainda mais profundamente no mistério da ressurreição e também a refletir sobre suas implicações para as nossas vidas. Este período, queridos, se estende por 8 dias, concluindo lá no próximo domingo, quando celebraremos o segundo domingo de Páscoa, também conhecido como Domingo da Divina Misericórdia. Então, de forma mais simples, nestes 8 dias após o domingo de Páscoa, continuaremos a celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, de uma maneira particularmente festiva. Isso porque os evangelhos nos levam a refletir ainda mais sobre o significado, sobre as implicações da ressurreição de Cristo.
Continuaremos ainda nesta semana a celebrar a ressurreição de Cristo, que é a pedra angular da fé cristã, na qual ele venceu o pecado, a morte, oferecendo a todos a esperança da vida eterna. E hoje, queridos, neste Evangelho, Mateus nos apresenta o relato das mulheres que foram ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição. Elas foram surpreendidas pela presença de um anjo que lhes anunciou a gloriosa notícia da ressurreição do Senhor. O anjo as instruiu a irem e também a contar aos discípulos que Jesus ressuscitou dos mortos e que ele o precederia na Galileia. E esta passagem, queridos, do Evangelho nos mostra então a relação das mulheres ao ouvirem as palavras do anjo. Elas saíram às pressas do túmulo, cheio de medo, de também grande alegria. Correram para dar a notícia aos discípulos. Neste momento, é importante observar o contexto no qual esse evento ocorre. Veja, queridos, as mulheres foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. E essa é uma demonstração da vontade divina de incluir a todos, independentemente de seu sexo, status social, tudo isso na missão de anunciar a boa nova da salvação. A relação das mulheres ao se depararem com um túmulo vazio e também o anúncio do anjo nos ensina ainda várias lições importantes. Primeiramente, que elas nos mostram a importância da fé, da confiança na palavra de Deus. Mesmo diante da aparente derrota da cruz, as mulheres permaneceram fiéis, perseverantes, acreditando que Deus poderia realizar o impossível. E realizou. Além disso, a atitude das mulheres também nos lembra da importância da missão evangelizadora de todos os cristãos. Isso porque, assim como elas foram enviadas para anunciar a ressurreição aos discípulos, também nós somos chamados a compartilhar a boa nova do Evangelho com o mundo. A ressurreição de Jesus, queridos, é uma mensagem de esperança e vida, mensagem que deve ser proclamada a todos os povos e nações. E é essencial também que compreendamos a relevância dessas lições em nossas vidas ainda hoje. Vivemos em um mundo marcado pela dor, pelo sofrimento, pela incerteza. No entanto, a ressurreição de Jesus nos oferece uma fonte inesgotável de esperança, de conforto. Assim como as mulheres no Evangelho, também somos chamados a enfrentar nossos medos, as incertezas, mas com fé, com confiança na promessa de vida eterna que nos foi dada em Cristo. E diante dos desafios e dificuldades que enfrentamos, devemos então nos lembrar da vitória de Jesus sobre a morte e então encontrar consolo, força em sua ressurreição. Que possamos ser como as mulheres corajosas, cheias de fé, prontas para proclamar a boa nova do Evangelho em meio às tribulações do mundo. Que esta oitava da Páscoa seja para nós um tempo de renovação espiritual, de crescimento em nossa fé, e possamos nos inspirar no testemunho das mulheres no Evangelho e seguir seu exemplo de fidelidade, de coragem. E claro, que o poder transformador da ressurreição de Jesus nos guie em nossa caminhada de discipulado e nos fortaleça para enfrentar os desafios que encontramos pelo caminho. E que o Senhor ressuscitado nos conceda a graça de vivermos como verdadeiras testemunhas de sua ressurreição, levando a luz do Evangelho a todos os cantos da terra. Amém? E claro, hoje, se for possível, já coloque esta frase logo abaixo nos comentários. Jesus triunfou sobre a morte e nos concedeu a esperança da vida eterna. E neste propósito, ó Deus amoroso, neste tempo sagrado da oitava da Páscoa, estamos aqui, Senhor, em oração, pedindo, agradecendo, louvando. Damos graças, Senhor, pela gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, Ele que triunfou sobre a morte e nos concedeu a esperança da vida eterna. E nesse dia, assim como as mulheres no Evangelho, possamos ser fortalecidos pela fé, pela certeza da vitória de Cristo sobre o pecado e a morte.
Que a alegria, Senhor, da ressurreição encha nossos corações e também nos inspire a viver como verdadeiras testemunhas do Evangelho. Conceda-nos, Senhor, a graça de sermos portadores da Boa Nova, proclamando com coragem e também convicção a mensagem transformadora do amor redentor de Cristo para todos os povos. E que possamos também compartilhar a esperança que encontramos em Cristo, especialmente com aqueles que estão em necessidade de consolo e de luz. Guia-nos, Senhor, em nossa caminhada de fé, fortalece-nos em tempos de dificuldade, renova em nós o fervor de seguir sempre os passos de Jesus. E possamos viver cada dia com gratidão, com humildade, recebendo a graça abundante que flui da ressurreição de Jesus Cristo. Que a ressurreição de Cristo seja para nós esta fonte de alegria perene, a motivação para vivermos como verdadeiros discípulos, testemunhando seu amor em nossas palavras, em nossas ações. Por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, conceda-nos, Senhor, a perseverança e a fidelidade para seguirmos fielmente os ensinamentos do Evangelho. E nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que nos concedas a graça de vivermos sempre na luz da ressurreição, amando e servindo a Ti e ao próximo com todo o nosso ser. Amém. Eu lhe convido hoje para juntos, com muita alegria e muita fé, rezar um Pai Nosso, pedindo ao Senhor que possamos compreender as lições do Evangelho de hoje e também colocar essas lições em prática. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Muito obrigado, você que me acompanha até este momento. É sempre uma grande alegria e também um privilégio ter a sua companhia. Claro, é muito importante, se for possível, deixar o like no vídeo, gostei. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe também este Evangelho. Faça você a sua parte, divulgando a Palavra de Deus. Você é um importantíssimo evangelizador e conto com a sua ajuda. E claro, que Deus te proteja, que Ele sempre te ilumine, proteja e ilumine também toda a sua família. Irei aguardar você novamente aqui no nosso próximo encontro, se assim Ele permitir. E tenha um ótimo dia. E claro, feliz Páscoa a todos.